a gente vai falar sobre essa periodontia desvalorizada. O que a gente faz? Desvalorizada depende, né? E a proposta hoje é a gente valorizar a pério, tirar essa história, porque a partir dali a gente acabou conhecendo outros caminhos, né? Hoje é para falar sobre essa tal periodontia desvalorizada, que é para todo mundo entender, porque pério é para todo mundo. Todo mundo faz pério. Se faz profilaxia, faz pério. É da pério. E claro que existem níveis de profundidade disso, e a gente consegue fazer isso de uma forma diferente. Eu falo sobre o aumentar o faturamentos com seus próprios pacientes, porque você não tem muito controle sobre a vida do outro para o dentista te encaminhar paciente. Então, a primeira coisa, ninguém mais vai valorizar a periodontia a não ser você. Ponto. Não dá para esperar alguém valorizar para você, é só você. Você valoriza. Você vai valorizar de uma forma que o paciente vai conseguir enxergar tudo isso como valor agregado. Aí, como valor agregado, tudo funciona e você consegue valorizar, você consegue aumentar a hora clínica de uma forma super ética e super aceitada para o paciente. Valorizar pério não é colocar o preço lá em cima e falar, pessoal, o meu preço é este. Isso talvez não seja valorização e talvez seja um tiro no pé, porque vai ficar com a fama de dentista caro, dentista caro, dentista caro. Caro ou barato depende do valor agregado. Caro é quando aquilo que você entrega de valor não está suficiente ou não está à altura do dinheiro que o cliente paga. Barato é quando o serviço que você entrega é maior do que o dinheiro que a pessoa paga. Agregar valor em tudo, em todos os detalhes do seu tratamento, é o segredo para o paciente falar assim, nossa, doutora, que legal, vale a pena. Ou quando outros dos meus alunos peridiária falam assim, o paciente paga até parcelado a sessão para mim, mas ele vem comigo, porque ele entende que aqui é diferente. Então, agregar valor é você que vai agregar valor através de tudo que você vai fazer. Como é que faz isso? Primeiro, existem técnicas de captação de cliente, então são os vídeos, são as coisas das redes sociais, mas depois que eles sentam na sua cadeira, é a técnica que funciona. Então, primeiro, você que valoriza. Número 2, valor é tudo que o cliente vai receber pelo preço que ele está pagando. O caro ou barato não é aquilo que é direcionado ao preço. Depende, vale a pena ou não vale a pena. A pergunta que sempre me fazem, qual é a média dos preços? A média dos preços não é comparável. Eu tô aqui no oeste do Paraná, eu tenho um consultório bonito no centro, meu. Mas quando eu comecei quando eu saí da universidade, eu falei assim, chega, quero ser dentista porque eu quero cuidar dos meus filhos. Aí eu comecei a ir em todos os consultórios, porque eu tinha as contas para pagar, e aí que nasceu essa coisa de eu descobrir que periodontia não dá dinheiro, ela é desvalorizada, eu quase desisti de fazer pério. A partir dali, eu comecei a entender mais claramente o que era isso, mas eu entendi porque eu estava fazendo um MBA. Qual que é a questão? Quanto custa uma macarronada na sua cidade? Quanto custa? Aí, depende do restaurante, depende do lugar. Quanto custa um hambúrguer na sua cidade? Depende do... Pois é a mesma coisa, gente. Não dá pra gente perguntar no valor, no preço. Se alguém perguntar para mim qual que é a média de preço, gente, a média de preço que eu ouço dos meus alunos vai de R$ 30 a sessão a R$ 600 a sessão. De 30 a 600. Como é que compara isso? O que é isso? É a mesma coisa do hambúrguer. Então, por exemplo, aqui perto da minha casa tem um Madeiro. O Madeiro, eu acho que é o hambúrguer mais caro do mundo. É bom? Muito bom. Né? Adoro sanduíche. Acho meio caro, porque eu acho que aquele sanduíche não vale tudo aquilo que compra. Mas tem hambúrguer gourmet. Tem vários. Só que na esquina e na outra esquina, algumas quadras aqui, tem um outro que é uma cabaninha pequenininha, mas tem um sanduíche delicioso. Enfim,
o lugarzinho é feio e a gente vai comer lá, porque quando manda entregar ele chega frio, mas é bom demais, só que é simples o lugar, então eu pago menos, mas o hambúrguer é o mesmo. Em se falando de periodontia, a gente vai ter toda essa variação de preço, porque depende do quanto que o valor é agregado. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar assim, ó, R$ 300, cobra R$ 300, pessoal, R$ 300, tá? Todo mundo vai cobrar R$ 300, beleza? Tá? Só que a pessoa mora numa cidade pequena, às vezes a pessoa tem um consultório no bairro, às vezes a pessoa tem um consultório no centro, às vezes isso é muito, às vezes é pouco. Não é isso. Porque como é que a gente vai conseguir equalizar isso? Então, o que a gente precisa ter uma clareza é do valor da hora clínica, porque o mais importante, presta atenção, não é o preço, é a lucratividade da pério. E só na pério nós podemos fazer isso. O que a gente precisa pensar é assim, qual é o modelo de negócio do seu consultório? Tá? Você é um restaurante madeiro para vender hambúrguer, você é o cachorreiro da esquina, você tem um estabelecimento pequenininho, tem um estabelecimento médio, grande, o seu hambúrguer é enfeitado, não é enfeitado, é bonito, é feio, serve no pacotinho, serve no prato. Como é que é isso? É tudo isso, porque é uma prestação de serviço. E o que o cliente, paciente vai receber de serviço tem que ser muito mais do que aquilo que você está entregando para ele falar, vale a pena, valeu. E assim tudo vale a pena. Então vamos mais ou menos, para fazer uma conta, mais ou menos assim, conta fácil, pério diária. Não é assim que faz a conta, mas só para pério dá para fazer, porque a pério tem custo zero. Você vai pegar mais ou menos, olha, tudo de custo fixo que tem no ano. Então, soma tudo. Custo fixo é aquilo que faça chuva, faça sol, tenha problema, não tenha problema. Você vai colocar aquilo ali por ano. Soma tudo em 12 meses. O quanto você gasta, incluindo 13º salário, um terço de férias, revista, lixo, tudo, tudo, tudo. Soma e divide por 11. Você trabalha 11 meses. Se não trabalha 11 meses, é para trabalhar. Ou está trabalhando 12 meses em trabalho escravo, que não tira férias, é para trabalhar 11 meses. Aí você vai ter, a gente vai fazer uma conta mais ou menos de quanto que é o seu custo do mês. Você pega esse custo do mês e divide por quantas horas você trabalha no mês. Quantas horas você trabalha no mês? Pense em quantas horas você trabalha numa semana. Aí vamos dizer, você trabalha 40 horas numa semana. Se você for trabalhar 40 horas numa semana, na verdade, a gente não trabalha 40, porque tira uns 20%, porque é o paciente que desmarcou, é o paciente que deu problema, não veio, enganou o horário, ou aquela hora que não vira nada, porque a doutora dá uma olhadinha, o que é, o que não é. E então ali vai dar aí umas 18 horas. Multiplica por 4 semanas e meia, que é a quantidade de horas de semanas que tem. 4 semanas e meia que tem no mês. Você vai saber o custo da hora. Custo da hora. Isso porque o custo de gás e luva sugadora é muito nada. Nós não estamos colocando isso nessa conta por facilidade. Você vai chegar a um valor do custo da sua hora, do quanto custa a sua periodontia, que vai dar em torno aí, depende do número de cadeiras, depende do quanto de consultório. Aí, por exemplo, alguém falou assim, nossa, uma hora de clínica custa R$ 150. R$ 150, quantas cadeiras você tem? 4? Não, divide por 4. 4 cadeiras gasta mais, você vai ter mais funcionário, vai ter mais despesa, mais conta de luz, porque vai esterilizar mais. Você vai chegar ao custo da hora. Aquilo é o custo. A partir do custo, você vai pensar no lucro. Esse é o potencial da lucratividade da periodontia. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um consultório, meu consultório é chiquérrimo, no centrão da cidade, aluguel carésimo, esse meu custo é alto. E pode acontecer do meu consultório carésimo, lindésimo, chiquetésimo, do centro da cidade, ser menos lucrativo do que da minha colega lá do bairro, onde o paciente está feliz da vida com um consultório básico, bonito, e ela tem agenda lotada. Então, é melhor pensar em preço. Precificação tem 1000 formas, mas para pério esta é uma delas. Melhor não pensar em preço, é melhor pensar em lucro e melhor pensar em valor agregado. Só que nesse custo da sua hora clínica, para facilitar, não tem o seu salário, tá?
só para facilitar a conta, porque eu sei que só aqueles que entendem de administração de gestão vão fazer a conta do seu salário, para você guardar um tanto reservado. Mas, por exemplo, para um consultório médio, que o custo da hora vai ser uns R$ 30, o que você colocar, agregar de valor, vai ser muito bom, mesmo para o dentista que colocar R$ 150. Aí, R$ 150 a sessão. Professor, é caro ou barato? Eu não sei quanto que é o custo de funcionamento seu. Quanto de ocupação você tem? Aí alguém vem e pergunta para mim, então, professora, mas resina composta entra na conta ou não entra na conta? Então, resina composta, adesivo, é todo tipo de custo que a Pério não tem. Aí você vai comprar o material caro, porque é bom, caro é bom, mais as broquinhas, mais os polimentos, mais um monte de coisa que a Pério não tem. Então, é só para dizer que diga o que quiser, a Pério é a especialidade mais lucrativa que tem. Por que ela é mais lucrativa? Porque ela tem valor agregado, e aí assim, esse meu paciente, esse meu aluno que cobra R$ 600 a sessão, ele agrega muito valor, ele tem muita credibilidade. Como é que dá credibilidade? Como é que tem credibilidade? É a confiança do seu conhecimento de tudo que você fala. Aí como é que faz para você ter tudo isso de confiança, credibilidade? Tem que estudar, pode me seguir no Pério Diária, conta as histórias. Contar histórias é valorizar a Pério, porque você coloca aquilo que é intangível, não consigo perceber, entender, você transforma o intangível, que é o imaginário, numa coisa tangível. Ele enxerga, porque aquilo ali tem cara de uma coisa. Contou a história. Entendeu? Entendi. Então é por isso que eu preciso voltar. É por isso. É por isso. Tabela do CRO. Se tivesse tabela do CRO, eu ia surtar, tá? Porque isso é incidir no meu livre-arbítrio e de todos os meus alunos que conseguem aumentar grandemente o valor. Não, o valor, assim, o preço, vamos colocar assim, tecnicamente chama ticket médio do cliente. Por quê? Se o CRO fala assim, que custa tanto, gente, meus alunos conseguem cobrar muito mais, conseguem fazer aumentar. Por quê? Porque tem conhecimento, porque agrega valor, porque valoriza a Pério, porque a Pério é diferenciada. Deixa eu falar um outro ponto. Outro ponto para uma Pério desvalorizada. O que é que você faz de diferente da concorrência? O que você faz de a mais? Porque às vezes fica assim uma conversinha, mas o fulano, eles só fazem um jatinho. Deixa eu fazer, tá na liberdade do outro fazer um jatinho. Quanto mais ou menos o outro faz, mais a minha é valorizada. Só que eu preciso valorizar. Como é que valoriza? Eu falo, eu faço e falo que faço. É a galinha que cacareja quando bota ovo. Eu tô fazendo e tô falando. Tudo da biossegurança dá mais trabalho, porque eu tô falando. Que agora a gente está fazendo assim, porque é assado, faz aquilo. Se não falar, não dá valor, que se chama valor percebido. Como é que faz para ter valor percebido? Toda forma de tangibilizar. Termo de consentimento para o paciente, para todo procedimento. O termo consentimento está escrito o que é, quais as vantagens, quais as desvantagens. Mas e quem atende um público muito simples? Vai fazer um termo de consentimento nas palavras que ele tem. Mas isso toma tempo. Toma 5 minutos. Se você não tem 5 minutos para parar, conversar olho no olho, escrever um termo de consentimento, tá difícil. O termo de consentimento você vai falar o que ele tem. Aí, por exemplo, eu tinha um termo para tudo, né? Tem um termo para tudo. Daí eu vou lá no consultório da minha amiga, lá longe no bairro, e chego lá com o meu termão e começo a ler. E o paciente começa a ouvir assim, como se eu estivesse falando grego, né? Isso não serve. Eu preciso fazer um termo legalmente compreensível para que ele me entenda, para que ele valoriza o meu trabalho, ele valorize a minha Pério. Isso se chama criação de valor conjunto, se chama co-criação de valor. Ele vai valorizar porque eu estou ensinando ele a valorizar. Essa foi a tese de doutorado do meu marido. Ele trabalhou com um monte de coisa, dentre elas cerveja artesanal. Por que alguém vai pagar tão caro por uma cerveja artesanal? Porque tem cocriação de valor. O cervejeiro fala que ele faz isso, que aquilo, sabor disso, daquilo, tudo mais,
cria valor junto. É assim. O termo de consentimento cria valor. Cria o valor você vai pegar um papel receituário para o paciente bem simples, de palavras simples, né? E o mais lindo é que o cérebro faz uma coisa linda. Você pega uma criancinha de 5 anos, você conversa com uma pessoa como se ela tivesse 5 anos. Você pega uma pessoa de 80 anos, você conversa como se fosse uma pessoa de 80 anos. Você olha para o paciente e o que você falou, você escreve. Você está com uma doença na gengiva. Se você não fizer isso, a sua doença de gengiva, descreve. O tratamento, descreve. Se você fizer o que eu estou dizendo que é para fazer isso, raspar, escovar o dente, passar escova interna, do jeito que você falou, escreve, dá para ele assinar, ele assina, você assina uma cópia para ele, uma cópia para o prontuário. Assinou. O ato de assinar aumenta gigantemente o compliance, que a confiança, que a fidelização. Tem um estudo da China, onde eles conseguiram fazer assim uma taxa gigante de retorno. É da década de 80 esse estudo, mas eles pegaram os pacientes da manutenção e eles colocaram os pacientes para eles escreverem a carta do dia do retorno. Tá, paciente, fulano de tal, é para você retornar dia tal. E ele escrevia de próprio punho, e envelopava e guardava lá. Quando chegava o período, o próprio programa enviava uma carta para a casa dele, e com escrita de próprio punho. Isso aumentou para 80 e tanto % a taxa de retorno deles, né? Uma vez me orientaram a cobrar por hora. Você vai cobrar por hora, se não vai ser por hora. Tudo isso são metodologias diferentes de preço. Cobrar por hora não funciona para quando você tem custos altos. E a prótese, e o implante, e a harmonização orofacial, são coisas que têm custos altíssimos, né? Mas mesmo trabalhando 11 meses, nas férias ainda assim tem custos, como aluguel, economia. Então, trabalha 11 meses, mas assim, o custo de todos os meses, você soma por ano, e você divide por 11, porque você só vai faturar em 11 meses, mas você vai ter 13 meses de despesa, porque tem 13º de salário, entendeu? É isso, soma tudo do ano, mas você só vai dividir por 11, porque você vai trabalhar 11, digamos assim, né? A caixa de luva está a preço de ouro. É assim, todo mundo precisa de luva, todo mundo. Então, agora, tem a caixa de luva, e aí tem o pessoal que usa outros materiais a mais que a gente não usa. Luva todo mundo vai usar. Fazer o quê? Há 10 anos fiz uma inscrição no CRO e entregaram uma tabela de presente. Eu também, tá? Ganhei uma tabela. Enfim, ganhei a tabela também, mas ela está totalmente desatualizada, né? E não fica na tabela, gente. Não fica na tabela. O convite para você é fazer uma periodontia tão diferenciada, tão melhor, tão mais interessante, para você conseguir chegar a mais. Quando eu fiz MBA, isso virou minha cabeça de ponta cabeça. Sabe por quê? Sabe qual é o método de precificação? E sabe qual que é o objetivo do marketing? O objetivo é cobrar o máximo que o cliente esteja disposto a pagar. O dia que eu ouvi isso, assim, meus valores tremeram na base. Pare e pense, gente. Quanto vale um iPhone? Quanto custa produzir um iPhone? Diz que não custa $100. Vem tudo da China. Mas você paga? Pago, porque é bom. Quanto custa um Samsung super mega moderno? Mas você paga? Paga. Por quê? Porque ele vale. Por que paga isso? Porque eles são ladrões? Não, porque eles agregaram valor. Aí assim, você, os dentistas periodiários que estão me ouvindo, meus alunos aqui, aprenderam a fazer uma raspagem, uma manutenção preventiva, que é o detalhe do detalhe. É um exagero de amor e cuidado. O paciente se sente amado, acolhido, cuidado. Por isso que pério não é para todo mundo. É só se você tiver esses atributos. E o paciente se sente agradecido e ele está disposto a pagar pelo serviço porque valeu a pena, nunca mais sangrou, nunca mais tive perda óssea, ninguém faz uma limpeza tão maravilhosa com a minha, né, dos meus alunos também. Quanto vale isso se isso está totalmente diferenciado de todo mundo? Esta é a proposta do periodiário. E você pode até estar dizendo, mas o convênio paga tanto. O convênio vai pagar tanto, ou você vai se basear no limite inferior
do convênio e não vai ter chance de sair de lá, ou você pode oferecer para o paciente do convênio, ensaiadinho, bem conversadinho, só que tudo uma conversa super honesta e do bem, para o paciente ser convidado a querer um algo a mais. Eu falo assim, paciente do convênio, olha, desmarcou meu outro paciente, eu vou conseguir fazer uma coisa diferente que eu faço. Dá uma amostra da manutenção preventiva maravilhosa que você sabe fazer através do método periodiário. Eu falei muita coisa no intensivo e tem que assistir. E olha só o que ele vai fazer. E aí convence ele, é assim que faz. Isso faz tudo de diferença, né? Eu tenho o costume de escrever tudo no prontuário. O paciente assina, eu assino, é isso aí, né? Alguns pacientes se recusam a assinar, então eu escrevo que ele recusou. Isso mesmo, tem que ter isso mesmo. Às vezes o paciente se recusa a assinar, principalmente quando tem aquele termão complicado, ele se recusa a assinar quando ele entende que aquilo ali está um palavreado muito difícil. Quando a conversa está muito difícil, ele se recusa a assinar. É por isso que faço do jeito que ele possa entender. O prontuário é para nós, né? Após a raspagem manual ou com ultrassom, quais os instrumentos que uso para alisar a superfície? Quando você vai alisar a superfície, então segura da cadeira para não cair, tá? Eu não aliso a superfície dentária. Não aliso. Por que é que eu não aliso? Porque eu quero ganhar tempo clínico. Então, o alisamento radicular perde tempo clínico. Professora, mas não pode. Alguém consegue achar uma literatura atual para dizer que não pode? Sabe por quê? Porque o alisamento radicular, ele foi entendido muito antigamente como uma coisa que precisava ser feito para se conseguir a resolução da bolsa, quando ainda não se sabia daquele estudo de Sokransky, ou até se sabia, mas não tinha clareza disso, e se entendia que todo cálculo deveria ser perseguido e procurado. E enquanto você não removesse e alisasse completamente a superfície da raiz, a gente não teria resolução da doença periodontal. Verdade? Não. Meia verdade. O objetivo da terapia periodontal é tornar o meio subgengival compatível, modificar o ambiente subgengival. E essa modificação do ambiente subgengival é basicamente tirar os antígenos bacterianos, principalmente os lipopolissacarídeos bacterianos. Esses LPS são removidos através de uma limpeza simples, até uma simples escovação. Instrumentação ultrassônica versus manual. A revisão de literatura está dizendo que tanto faz, seja instrumentação manual, seja ultrassônica. Se quiser alisar, melhor. Estudos sobre instrumentação manual. Instrumentação manual precisa ser feito com instrumento cortante super afiado. Aí os estudos começam que o instrumento perde o fio depois de 5 passadas. 5 movimentos perde o fio. Aí outro estudo falando 10 movimentos. Gente, a cada 10 movimentos afia. 10 movimentos, eu já fiz isso, tá? É para acabar. Isso porque você tá na orelha do paciente, você fica lá. Isso na época, tá? Da instrumentação manual. Outra coisa, os estudos de microscopia identificaram que ou você vai ter um instrumento manual de super ultra corte e de liga que não precisa afiar, como são as super ultra modernas Hufrid, que são caras, ou aí se você for atender mais raspagem no mesmo dia, você tem que ter vários jogos, que eu tenho e não uso mais, e ou você vai ter aquilo, ou se o seu instrumento perdeu o fio e você aplicar uma força maior na instrumentação, você vai promover riscos maiores na superfície radicular do que se você tivesse utilizado o instrumento ultrassônico. E os instrumentos ultrassônicos modernos não promovem riscos na superfície. Que risca a superfície? Instrumento ruim. Instrumenta, dá perda de fio, e eu tenho dentista que perdeu o movimento. Não é que perdeu, né? Tem tendinite, ficou impedido
de fazer instrumentação manual, porque você é especialista, fez muita raspagem e não pôde mais fazer. Ah, mas o ultrassom não limpa. Limpa. Ah, mas o ultrassom causa sensibilidade. Ultrassom no mais fraquinho, porque vai fazer pouco aerossol. Ah, mas daí não limpa. Limpa. Porque nesse mesmo artigo de instrumentação ultrassônica, eles descobriram que em alta potência ou em baixa potência, o resultado da vibração final da ponta é a mesma. E que quanto mais alta, existe um efeito chamado efeito tipping. Tipping de lascamento. O ultrassom forte faz um lascamento da superfície radicular e tira material radicular desnecessariamente. Não precisa. Então, gente, pério com ultrassom fraquinho. Isso é super confortável. E aí, qual que é o princípio da pério lucrativa? Por que eu consigo fazer e ensino pério na metade do tempo clínico? Ultrassom fraquinho, sem anestesia, porque isso não dói, e em sessão única. Pronto, igual a endo. Agora, mas eu não acredito. Tem problema, não precisa acreditar, porque não tô a fim de brigar com ninguém, mas são muitas linhas novas e a proposta é que não só eu, mas muita gente conseguiu adotar, e o mais difícil de adotar o método periodiária é o especialista, porque o especialista, ele é mais resistente a mudar os paradigmas. E, enfim, comprei mais ponta de ultrassom, tem que ter paciência, o paciente vai isso mesmo, o paciente não vai nos trocar por ninguém. E ultrassom em única sessão, porque, vou responder aqui, por que ultrassom em única sessão? Porque em única sessão a gente poupa muito tempo clínico. O objetivo é a gente conseguir equilibrar a microbiota. E isso se chama, esse trabalho científico, e ele tem um trabalho comparando full malt em sessão única com full malt 2 sessões e instrumentação por quadrantes. Todas são iguais. E esse estudo ainda é um estudo em fumante que é mais difícil de resolver, dá resultado. E muito mais, tá? Muito além do que se é da literatura ou não, é o que eu faço, acho que há 15 anos, assim, sem ter muita clareza da literatura científica, mas cada vez mais a literatura científica vem aparecendo, né? Por isso, paciente convênio dificilmente concorda pagar, mas meus alunos periodiários estão conseguindo virar essa história. E eles conseguem fazer migrar o paciente do convênio, porque o paciente do convênio acaba entendendo que é realmente o que o convênio faz é pouco. Você quer saber? Quem atende convênio, escuta bem essa história, tá? É o caminho que eu vejo todos os alunos seguirem. A gente agrega tanto valor, dá uma amostrinha grátis para o paciente, mas diz, pelo valor que o convênio me paga, isso todo mundo sabe, tá? O paciente também sabe. Eu não posso fazer isso mais vezes, só desta vez. Como é que você vai colocar o paciente para se automonitorar? Aí ele sabe qual é o parâmetro e ele começa a entender que o convênio está oferecendo para ele não é o suficiente. Pronto, valorizou a pério, porque o paciente entendeu que aquilo que ele está recebendo do convênio não dá. E com isso a gente vira o jogo ao favor do próprio paciente. Eu não estou vendendo coisa, não estou empurrando pacote de serviço. O paciente entendeu que ele precisa de mais. E o melhor é que quando ele entende, porque a gente explicou isso, ele fica com a gente. É tudo de bom. Tem gente que cobra muito barato, desvalorizando o profissional. Tem gente que cobra muito caro, superfaturando. É assim, como filosofia de vida, é melhor a gente não se preocupar com cada um, deixa cada um fazer do jeito que quiser, que senão a gente fica doente, né? E tá no livre-arbítrio de cada um. Se as corias estiverem sem fio, elas acabam polindo o cálculo, riscando a superfície dentária. Qual ultrassom eu indico? Eu indico qualquer ultrassom. Sabe por quê? Na minha vida clínica, eu andei para um monte de consultório, porque eu saí da universidade porque eu não aguentava mais, e eu tinha 2 crianças pequenas. Aí o que eu fiz? Eu atendi em tudo quanto é canto, porque eu tinha que pagar minhas contas. E aí eu usei todas as marcas, todas funcionam. Sabe o que não funciona? Ultrassom que ficou velho e não remove, você tá vendo o cálculo e não remove, foi uma clínica que eu fui esses dias, tá? Eu fui atender lá,
Gente, deu 1 hora de sessão, não tirei. O ultrassom tá tão velho que ele não usa. Não existe uma marca ideal, porque existem variações entre marcas. E o melhor é o ultrassom que consegue do fraquinho até o fortinho, mas a gente vai usar sempre fraca. Quem estiver querendo usar, quem quiser comprar ponta de ultrassom, vai comprar da Helsi, que a Helsi lançou uma linha sem aerossol. Achei fantástico isso, tá? Não provei nas minhas mãos. Mas a Helsi é uma marca excelente de ponta de ultrassom que faz para várias marcas e ela tem uma superfície ativa que não faz aquele spray. Maravilhoso, tá? Helsi com H, H-E-L-S-I. Tem cálculo que não solta na intensidade baixa do ultrassom. Isso, aí assim, achou o cálculo, aumenta, tira aquele, diminui para dar conforto. Então eu estou o tempo todo modulando a intensidade do ultrassom. Por quê? Só faço instrumentação mecânica, igual a turma da endo de mecanizada lá. Só isso. Isso dá resultado. Só que dentro do método peridiária só funciona se ele entrar no meu pacote de manutenção. No método peridiária, a gente faz manutenção preventiva como um tudo junto. Ele é um pacote. Eu não faço sessão individual, não é filosofia do método, não acredito, não funciona. A gente vende tudo, o pacote anual. E se quiser fazer individual, pode, mas é mais caro. E o anual é tudo junto, isso eu tenho fidelização. Só que para vender isso, você precisa ter café no bule, tem que ter conhecimento. E aí eu estou falando, ou você compra o curso, ou você assiste todas as lives, assiste o intensivo 2, 3 vezes, estuda, isso é o que eu posso entregar de gratuito, que é bem legal, é bastante coisa que eu falo. Se eu afio ponta de ultrassom, não, nem pensar, não precisa afiar, porque ponta de ultrassom não precisa, tem que ser romba para não furar. E vai usando mesmo, né? Em vez de sessão única, faço 2 consecutivas. Pode fazer também, gasta mais tempo clínico. Usa ponta de ultrassom boa e nova. Poderia fazer um vídeo sobre aumento de coroa clínica para prótese. Em todos os casos, precisa desgastar isso? Ah, pois é, né? É difícil mostrar isso com clareza. Usei ultrassom de acordo com as suas dicas. Depois passei a sonda, fiquei impressionado com a lisura. Viu? E eu me desgastando com as curetas. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Nossa, que alegria saber que te ajudei. Vou printar isso aqui. Gente, é assim. Às vezes a pessoa desconfia do que eu tô falando, né? Mas primeiro vai lá e faz. Dá muita lisura e muito desgaste, e aí assim fica prazeroso. Agora eu vou dar outra dica de ouro para quem já é periodontista, tá? Compra uma lupa. Melhorei muito depois de fazer full out. E sou aluna peridiária. Realmente, após esclarecer sobre o nosso método peridiário, eles entendem e aderem à manutenção. Eles estão amando. Nossa, muito obrigada também por esse relato. Obrigada, obrigada. A propaganda sobre essas pontes de ultrassom, low spray da Health, e é isso aqui. Bolsa profunda também, tá? Agora, o paciente da bolsa profunda, no método peridiária, a gente só não precisa parar e pensar em tirar tudo de uma vez, mas a gente vai tirando isso aos poucos para que a gente consiga ir diminuindo, mas a gente trata desde caso leve até caso complicado, né?